Acompanhe comigo a leitura, 1 João, capítulo 4, versos de 7 a 12. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou. Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar? Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nesse momento falar no nosso coração, que o Senhor possa trazer aquilo que é a tua vontade para nós e que nós possamos viver ela também, pois não adianta só sabermos, sem praticar, sem viver. E que o Senhor nos ajude, Pai, nessas verdades que veremos, nos dê graça, misericórdia, para que nós consigamos praticá-las em nosso meio e também fora daqui. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, nesse mais um ano da nossa igreja, como que nós podemos fazer Deus ser conhecido? Como que, na verdade, nós temos demonstrado que conhecemos a Deus de fato? Será que nossas atitudes, as nossas ações com as pessoas, elas são demonstrações que de fato nós conhecemos a Deus? Ou talvez está um pouco longe ou bem longe disso? Como nós temos manifestado dentro da família da fé, esse Jesus que a gente diz que cremos, que fomos salvos, como nós temos manifestado esse Jesus no nosso meio, na nossa vida? Será que nós pensamos que temos algum mérito? Nós, às vezes, se relacionamos com pessoas selecionadas, exclusivas, ou pessoas que a gente acha que tem algo para oferecer, então a gente só vai com esse ponto, não com aqueles que talvez não tenham algo a oferecer. Como Deus tem sido visto através dos nossos relacionamentos? Será que temos feito com que Ele seja real, com que Ele seja percebido através da nossa vida como igreja, pensando aí nos nossos 41 anos? Deus, Ele tem permanecido, Ele tem sido aperfeiçoado em nós, porque nós temos vivido de fato uma vida como corpo de Cristo? Ou será que nós temos vivido aqui uma vida de um corpo mutilado, de um corpo onde cada membro está num canto de pedaços, talvez como a história do Frankenstein, do monstro Frankenstein, onde ele foi criado com ossos de cadáveres e foi feito? Será que nós temos vivido de fato uma vida de corpo de Cristo, um corpo que tem vida? Ou será que nós temos vivido como um monstro? São vários cadáveres, vários pedaços separados, ou unidos e juntos. Deus amou, Jesus demonstrou, e amando um ao outro, mostra que seu Filho sou. Então vamos lá. Um pouquinho do contexto aqui. A carta de João foi escrita provavelmente entre os anos 85 a 95 depois de Cristo, para os irmãos da Ásia Menor. E, como fala a carta de João, então foi João que escreveu, o apóstolo João, para que os irmãos ali eles tivessem segurança, para que eles tivessem os fundamentos da sua fé em Cristo. Então, eles tinham ali, aprendendo com João, que João escreve para que eles fossem verdadeiros seguidores, para que eles também deveriam avaliar as suas ações. Fala também sobre a importância do amor uns aos outros,
traz verdades importantes sobre a identidade de Cristo devido a uma falsa doutrina que estava entrando no meio do povo, que muitos estavam recebendo, se envolvendo, sendo cativados por essa falsa doutrina que era o gnosticismo. E aí a gente vê em alguns versículos anteriores a esse texto que nós lemos agora, algumas coisas que João nos traz aqui. 1 João 1,7 diz que andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos também 1 João 2, 9 a 11, que diz que odiar o seu irmão é andar nas trevas. Aquele que ama permanece na luz. 1 João 2, 9 e 11. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por ela anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Nós, em 1 João 2,15, temos também que o amor ao mundo é não ter o amor do Pai. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E em 1 João 3,6 diz que quem vive pecando não o conhece. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem conheceu. Então nós temos aqui um pouquinho do contexto desse livro, verdades que João traz sobre a vida cristã, sobre o verdadeiro cristão e sobre aqueles que de fato conhecem a Deus. Então hoje nós estudaremos aqui, como já lemos, 1 João 4, de 7 a 12, e nós vamos encontrar 3 características, Armênio, da igreja de Deus, do povo de Deus. E nada melhor do que comemorar 41 anos fazendo o quê? Nos avaliando. E lutando para que essas características, para que a nossa igreja tenha essas características. Para que cada um aqui também, de forma também tenham. E aí quando a gente se junta no coletivo, característica forte, porque todos têm. Para que a nossa igreja seja reconhecida por essas características. A primeira, então, da característica da igreja de Deus, do povo de Deus, é que ele ama. Nós vemos isso nos versos 7 e 8. Então ele começa falando, amados. A ideia aqui de amados é queridos, estimados. Amemos, receba com a respeite, acolha uns aos outros, um ao outro de forma recíproca, de forma mútua. Porque o amor é de Deus, o amor provém de Deus, procede de Deus. E o texto continua. E todo aquele que ama, todo aquele que tem esse amor terno, esse amor de ternura, que significa afetuoso, que significa carinhoso, amoroso, todo aquele que ama é nascido de Deus. São pessoas que foram transformadas em filhos através da obra de Cristo na cruz. Ele não só é nascido, essas pessoas não são só nascidas de Deus, mas também o texto diz que ela conhece a Deus, sabe quem Deus é, entende, tem o conhecimento de Deus. Então o verso 7 nos traz essa ideia, e agora nós temos o verso 8, que é um contraste do verso 7. Ele começa dizendo, aquele que não ama, ou seja, aquele que faz o contrário do que a gente viu agora há pouco, aquele que não recebe com alegria, aquele que respeita, no sentido de ser alguém cruel, alguém mau, um inimigo de outra pessoa, aquele que não acolhe, aquele que não ama, não conhece a Deus, não entende, não sabe, não percebe quem Deus é. E o verso continua e termina, verso 8, porque Deus é amor. Deus tem por nós esse amor fraterno, esse amor de ternura, esse amor afetuoso, esse amor carinhoso, esse amor amoroso. Na língua grega, nós temos diversas palavras para descrever amor. É um pouco diferente do português, que quando a gente fala amor, engloba vários aspectos. Na língua grega, nós temos amor de marido para esposa, de
pais para filhos, de amigos, de parentes, o amor de desejo, paixão. Então eles têm palavras diferentes para amor. Nós temos retratado aqui que no versículo que nós vimos, a palavra amor, não só nesses dois versículos 7 e 8, mas nos demais que a gente vai ver, se refere ao amor ágape. Então, nesses dois versículos que falam sobre amor, e nos próximos que nós vamos ver, todos eles falam o amor ágape. Tá? Então, o amor ágape, o que ele é? O que seriam as características desse amor? A essência do amor ágape é a boa vontade, é a benevolência. Ele envolve fidelidade, envolve compromisso. Ele distingue-se dos outros tipos de amor pela sua elevada natureza e caráter forte. É o tipo de amor descrito em 1 Coríntios 13, que o pessoal gosta. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Então, a ideia ali é o amor ágape. E é o amor ágape trazido também nesse texto para nós. Fora do Novo Testamento, a palavra ágape ela é usada em vários contextos, mas no Novo Testamento ela assume um significado distinto. Ela é usada para descrever o amor que se origina em Deus. A própria natureza do amor é Deus, é Ele mesmo. Como diz João, Deus é amor. Deus não apenas ama, mas Ele é o amor em si. Tudo que Deus faz flui do seu próprio amor. Interessante a gente perceber que no final do versículo 8, nós temos a ausência de um artigo. Não está escrito assim, Deus é o amor. Não tem esse artigo, Deus é o amor. Mas está escrito, Deus é amor. Ele indica, então, que o amor não é simplesmente uma qualidade que Deus possui, mas o amor é aquilo que ele é a sua própria natureza. Mais ainda, Deus sendo o amor que ele demonstra brota de quem? Dele mesmo. Precisa de coisas externas, ele não depende de outras coisas, de outras pessoas, para que ele ame. Porque o amor procede dele próprio, ele é a origem. Então ele não precisa de nada de fora para que isso aconteça. Então o amor ágape, ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros de forma altruísta, sem desejar algo em troca daquilo que damos ou do bem que fazemos para as pessoas. Muitas vezes o nosso amor ele é seletivo, ele é exclusivista, ele é de barganha. Nós amamos se alguém nos ama de volta, se a gente sente amor. Muitas vezes, seja por classe social, seja por cor, seja por religião, seja por crença, seja por idade, sexo, ideologia política, nacionalidade, naturalidade, talvez estados, né, pensando em estados, e tantas outras características, faz com que o nosso amor seja aquele que é esperado, não seja aquele que é oferecido por Deus. Muitas vezes exclusivistas, escolhe quem quer amar. Se fosse assim, se Deus escolhesse quem ele quisesse amar, tadinho de nós. Tadinho de nós. O cristão ele deve manifestar o amor. O amor precisa ser a sua essência. A essência do caráter cristão. Visto como Deus é amor, a natureza essencial de Deus é amor. E como consequência, tudo quanto ele faz é feito em amor. Se nós dissermos que conhecemos a Deus, que nascemos de Deus, nós também devemos ser uma igreja que ama. Nós também devemos ser uma igreja que mostra Deus nos nossos relacionamentos. Desde um simples aperto de mão, até, exagerando aqui, a doação de um órgão, desde a limpeza do chão, da limpeza da privada, até alguém que venha aqui pregar, que cante, que esteja aqui na frente, que se apresente. A ideia de que desde coisas simples, por trás das cortinas, até coisas mais evidentes e complexas, todas essas têm que ser amáveis por nós. Temos que amar as tarefas que fazemos, assim também como devemos amar aqueles que fazem. Nós devemos amar como Deus nos amou, sem distinção, sem superioridade, sem se achar melhor que o outro, porque você faz e o outro não faz, porque você sabe e o outro não sabe.
amor de Deus, ele não tem distinção. E o nosso amor também não tem que ter distinção. O nosso mundo, com a sua visão corriqueira e egoísta de amor, ele poluiu nossa compreensão sobre o que de fato é esse sentimento, essa ação. O mundo pensa que amor é o que nos faz sentir bem, e ele está disposto a sacrificar até princípios morais, éticos dele mesmo, para poder receber, ganhar o dito amor, sucesso, a alegria. Mas em realidade, isso não é amor. Amor é justamente ao contrário disso. Isso se chama egoísmo e não amor. E Deus, ele não se encaixa nessa ideia de amor a todo preço, a todo custo, mesmo com a minha moralidade sendo deixada de lado. Esse não é a classe de amor que Deus nos ensina, porque o verdadeiro amor é como Deus, justo, santo e perfeito. Se seriamente eu e você dizemos que conhecemos a Deus, nós devemos amar como Ele ama. Nós vemos nessa carta que João diz que amar uns aos outros era uma evidência da presença de Deus nas vidas deles. Entretanto, se os irmãos estavam sempre discutindo, sempre brigando, se eram egoístas e não cuidavam dos outros, eles então estavam demonstrando o contrário. Na verdade, eles estavam demonstrando que não conheciam a Deus. E quando nós vivemos vidas dessa forma, nós demonstramos que não conhecemos a Deus. Não significa que nós seremos perfeitos, porque isso só no céu. Mas crer, ser nascido de Deus, envolve admitir o nosso pecado e pedir perdão a Deus. É depender dele para que ele limpe a nossa culpa do pecado. E assim como admitir nossos erros e pecados diante de Deus, também nós devemos fazer isso com as outras pessoas. Fazer as pazes. Fazer as pazes é uma outra parte muito importante de conhecer a Deus. Pedir perdão não é somente a Deus, mas fazer as pazes, estar bem com os irmãos, amar aos irmãos, também faz parte disso. Deus amou, Jesus demonstrou, e amando ao outro, mostra o que o seu filho sou. Então, primeira característica da igreja de Deus, do povo de Deus, é que ele ama. A igreja ama. A segunda característica do povo de Deus é que ele foi amado. E é por isso que nós conseguimos amar, porque nós fomos amados. Nós temos aí os versos 9 e 10. Ele inicia assim: o amor de Deus para conosco manifestou-se. Ou seja, o amor de Deus ele foi demonstrado, ele foi visível, ele foi conhecido, ele foi perceptível. Algumas versões trazem no comecinho do versículo: e nisto o amor de Deus, foi desse modo que o amor de Deus, foi assim que o amor de Deus. Ou seja, significa que houve uma ação, algo aconteceu para que esse amor se tornasse conhecido e claramente identificado. E ele vai dizer o que aconteceu. Ele não só fala, mas ele vai dizer o que aconteceu, que é o restante do versículo. O que aconteceu? No fato de Deus ter enviado. Enviado aqui, a palavra no original é apostelo. O que nos lembra apostelo? Apóstolo. Mesma ideia. O que é um apóstolo? O que significa? Apóstolo é um termo que é usado para alguém que foi chamado, para alguém que foi enviado como um representante oficial de outra pessoa. Essa ideia de enviado, de representante, no português aqui temos mais próximo, seria embaixador. Tá bom? Então, apostelo é um sinônimo de apóstolo. O sentido da palavra aqui é de alguém que é ordenado para ir a um lugar estabelecido, é permitir que alguém parta, que alguém vá, para que alcance a liberdade, a ideia de enviar. Interessante, então, que da mesma forma que Jesus ele envia os seus discípulos com um objetivo, com um propósito, Deus fez a mesma coisa com Jesus, o enviou com um objetivo e com um propósito. Deus fez a mesma coisa com Cristo.
Então Deus enviou quem? O texto continua. Seu Filho unigênito ao mundo. Então Deus envia Jesus, o seu único filho, alguém que era exclusivo, único, era aquele que desfrutava do seu supremo amor, que era unido a Deus em um relacionamento de amor e santidade. E é este mesmo Jesus que é enviado ao mundo, a uma multidão incrédula, a pessoas alienadas de Deus, a um mundo hostil, a um mundo mau, a um mundo corrompido. Olha que contraste. Jesus vivia um ambiente totalmente de amor e união a Deus, e mesmo assim ele vem ao mundo que é totalmente ao contrário, mau, hostil, cruel. E qual que é o motivo dessa troca de ambiente, um ambiente de amor e plenitude dos céus para um mundo de ódio, de maldade, de deficiência? O texto nos responde: para que vivamos por meio dele, para ter a vida verdadeira, a vida real, ser eterno no reino de Deus. Tudo isso por meio, por intermédio, através de Cristo, de Jesus. E aí o texto nos diz que nisto está o amor. Nisto consiste o amor. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus. Não fomos nós que tivemos o amor ágape. Lembra que nós conversamos um pouquinho lá atrás o que era esse amor ágape? Não fomos nós que tivemos esse amor ágape antes, que também é o mesmo amor que é utilizado aqui, mas foi Ele quem nos amou. É Ele quem teve a iniciativa de nos amar. É Ele que teve o amor ágape primeiro por nós. É Ele que nos escolheu primeiro. É Ele que nos aceitou. E não é nós que aceitamos Ele. Foi Cristo que nos aceitou. Foi Deus que nos chamou do amor dele. E o texto termina dizendo: e ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa foi a ação de Deus devido ao seu amor, enviado o seu próprio Filho a perdão dos pecados. Mais uma vez a palavra utilizada aqui é o apostelo. Ele enviou, ele entregou o seu próprio Filho como propiciação, como um meio de conciliação entre Deus e a humanidade, para um aplacamento da ira de Deus, para nos livrar do pecado, do erro, do caminho errado, do desvio da retidão e da honra, e principalmente da ofensa direta contra o próprio Deus. Será que eu e você, nós temos a consciência que o amor de Deus é tão imenso que o próprio Deus, ele se encarna como homem em Jesus, ele vem, habita nesse mundo imoral, nesse mundo idólatra, nesse mundo cruel, nesse mundo de incrédulos que não acreditavam no próprio Deus que veio para salvar eles e que estava no meio deles? Será que nós entendemos e temos a consciência de que esse Deus, ele morreu como um bandido, ao lado de ladrões, humilhado, cuspido, com o corpo retalhado devido a açoites, chicotadas, morrendo na pior das mortes que alguém poderia morrer na época, que era a morte de cruz, envergonhado, flagelado, tudo isso para que eu e você, nós possamos ter a vida eterna. Essa vida de salvação através de Jesus, mortos que passaram a ter vida. Esse foi o propósito da vinda de Cristo. Ele veio para nos abençoar. Então, quando alguém fala Deus abençoe, a própria salvação em Jesus já é essa bênção. O amor de Deus, ele é algo que só se revelou em sua plenitude na cruz. E, consequentemente, ele rebate com ênfase, fortemente, a ideia do nosso mesquinho amor a Deus. Em Cristo nós temos o verdadeiro retrato do que é o amor. O verdadeiro amor é somente aquele que Deus tem por nós, e isto é enviar o seu Filho em propiciação para perdão dos nossos pecados. Nós temos um grande paradoxo aqui nesse versículo, porque ao mesmo tempo que Deus nos ama, nós vemos que Deus se ira. Então, ele provê o perdão, a solução, a propiciação para que essa ira fosse desviada. Jesus,
para que essa ira seja afastada de nós. Então, ao mesmo tempo que Deus nos ama, Ele também tem a ira dele santa pelo pecador, e Ele mesmo produz a solução para que essa ira seja desviada e que nós não recebamos aquilo que deveríamos, que é o inferno, que é a separação eterna de Deus. Então, será que nós temos entendido que não é porque Deus é amor que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito, no pecado, como filhos rebeldes, como filhos que não conhecem ao Pai? Será que nós entendemos de fato isso? O amor ágape é sempre mostrado pelo que fazemos. O amor de Deus ele é exibido claramente na cruz. Efésios 2, 4 e 5 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Não merecemos esse sacrifício. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor ágape de Deus, ele é imerecido por nós, mas ele é gracioso. Ele está constantemente buscando o benefício daquele que ele ama. Somos recebedores indignos desse amor ágape. O amor ágape de Deus, ele culminou com o sacrifício de Deus por aqueles que eles amam. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho, não esperou nada em troca. E se esperasse, nós não poderíamos, porque nós estávamos mortos, e morto não tem nada para oferecer. Mas ele fez primeiro, através do seu amor. Ele não esperou algo em troca para dar o seu único Filho, Jesus Cristo. O amor ágape não é algo que nós podemos oferecer naturalmente. Por causa de nossa natureza decaída, somos incapazes de produzir tal amor. Se quisermos amar como Deus ama, precisamos reconhecer a fonte. E qual que é a fonte? Romanos 5,5 diz: E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Recorra ao Espírito Santo que te foi dado. E esse Espírito Santo nos foi dado quando nós nos tornamos seus filhos. 1 João 3,16, um pouquinho para frente. Nisso conhecemos o amor, que Cristo ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Por causa do amor de Deus para conosco, nós somos capazes de amar uns aos outros. Todos acreditam que o amor ele é importante, mas em geral nós pensamos que ele é um sentimento. Em realidade, o amor é uma ação, é uma decisão, é uma escolha. E Deus, através do Espírito Santo, é a fonte de nosso amor. Deus, através de Cristo, através do seu Filho, ele nos amou de tal maneira que o sacrificou por nós. Jesus Cristo é o nosso exemplo do que significa amar. Cada coisa que ele fez em sua vida e sua morte, não só na vida, mas em sua morte, foi o amor supremo. O Espírito Santo ele nos dá o poder para viver esse amor. Ele vive em nosso coração e nos faz mais semelhantes a Cristo. O amor de Deus sempre implica em uma ação e nosso amor deve ser como o dele. Não é sentimento, é ação. É pedir perdão quando você não quer. É amar quando não está fácil de amar. É se doar quando você não quer se doar. É fazer quando você não quer fazer. Toda a ira de Deus que era para ser derramada em nós e nos levar ao inferno devido aos nossos pecados e transgressões, foi derramada em Cristo. Por amor e obediência ao Pai, primeiramente, por amor e obediência à sua palavra que nos prometeu um Redentor, e depois, por amor a nós. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Jesus não veio só porque ele ama você e morreu por você, mas primeiro porque Deus, como vimos, ele é a essência do amor e é contra a sua natureza e contra aquilo que ele mesmo prometeu. Então, por amor e obediência a Deus, por amor e obediência à sua palavra que promete um Redentor,
e depois, por amor a nós, Jesus vem e se sacrifica. Deus amou, Jesus demonstrou, e amando ao outro, mostro que o seu filho sou. Então a primeira característica da igreja, do povo de Deus, é que ele ama, a segunda é que ele foi amado, e a terceira e última é que permanecerá amando. Não pode parar. Continue. Pare. A igreja de Deus tem que continuar, permanecer nesse amor. A gente vê nos dois últimos versículos, 11 e 12. De novo ele começa, amados, estimados, queridos. Se Deus nos amou assim, se Deus nos amou de tal maneira, considerando que Deus nos amou de tal forma, com todo esse amor, com todo esse ágape, com toda essa entrega daquilo que era único e exclusivo para ele, que era o seu filho, nós também devemos amar uns aos outros. Devemos aqui traz o sentido de estar de fato em débito, dívida, dever dinheiro. Nós também devemos amar uns aos outros. Mais uma vez, o amor utilizado aqui é o ágape. Amar um ao outro mutualmente, reciprocamente, como vimos lá em cima nos versos 7 e 8. A ideia aqui, os versos 7 e 8, eles nos mostram o que precisamos fazer. Amar uns aos outros. Os outros versículos vêm descrevendo o porquê nós devemos fazer. E é como que se o verso 11 e 12, ele conclui o que ele disse lá em cima, mas agora explicando o porquê devemos fazer. E aí ele continua. Ninguém jamais viu a Deus. Nunca, ninguém, em qualquer momento, viu, observou, olhou, contemplou a Deus em sua totalidade, em toda a sua universalidade, em toda a sua majestade. Mas, o texto continua, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, novamente o ágape, amar mutualmente, de forma recíproca, palavrinha difícil, né? Recíproca, Deus permanece em nós. Ele residirá, ele continuará presente, ele será mantido, ele durará. E o texto continua, e seu amor em nós é aperfeiçoado. O ágape de Deus, esse amor empático, esse amor universal, é um amor a estranhos, aos menos afortunados, é um amor altruísta que pensa no bem do próximo, que cuida e ama aos outros, sem esperar nada em troca. Esse amor será aperfeiçoado e se tornará perfeito, se tornará completo e encherá completamente o nosso coração. Mas qual que é o que temos que fazer para que isso aconteça? Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. O tipo de amor que caracteriza a Deus não é um sentimento puramente emocional, como é o que a gente costuma ver sendo retratado. Mas Deus ama porque essa é a natureza dele, é a expressão do seu ser. Ele ama os que não são amáveis e os que não amam. Não é porque nós merecemos ser amados, não é por causa de qualquer excelência que a gente possua, mas é porque é da sua natureza amar. Ele deve ser fiel à sua natureza. Irmãos, uma vez que nunca ninguém viu a Deus dessa forma que nós falamos, a única maneira de se ver aquele que é amor é através do seu amor de seus filhos. É através do amor de seus filhos entre si que podemos revelar a Deus que ninguém jamais viu. Que responsabilidade, né? Nós, assim, amando uns aos outros, comprovamos a nossa semelhança familiar com Deus e com Cristo. Este amor é aperfeiçoado, é amadurecido, enquanto nós amamos os irmãos. Esse amor fraternal é a evidência da presença de Deus em nós e deve ser também da Iema, nesses 41 anos e quantos mais Deus nos der. Deus tem sido visto através da nossa igreja, da nossa comunidade, dos membros, no seu casamento,
no seu trato com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas? Será que Deus tem sido visto através desses tipos de relacionamento? Em qual proporção o amor de Deus tem sido presente e tem completado a sua vida? Devemos amar uns aos outros com amor ágape, seja eles irmãos crentes. João 13:34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Devemos amar os irmãos crentes e também o mais difícil, que é aqueles inimigos amargos, aquelas pessoas difíceis de amar. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus ele dá a parábola do bom samaritano como um exemplo de sacrifício pelo bem do outro, mesmo que talvez aquela pessoa não se importe conosco de forma alguma. O amor ágape, tal como demonstrado por Cristo, não é baseado em um sentimento. Ao contrário, ele é um ato determinado de vontade. É uma decisão alegre de colocar o bem-estar dos outros acima do nosso. Colossenses diz que Deus, Jesus, toda a sua supremacia, deixou os céus para vir aqui e não buscou ser igual a Deus, antes se entregou e se esvaziou. Se a Deus ninguém jamais viu, como então nós podemos conhecê-lo? Jesus Cristo, ele é a perfeita manifestação de Deus em forma humana e ele se revelou a nós. Quando nós amamos uns aos outros, o Deus invisível se torna visível através de nós, por meio de nós. Através desse amor terno, desse amor ágape, que é um estado de espírito que envolve cuidado e gentileza nas relações uns para com os outros, de deixar o Espírito Santo que habita em nós nos guiar, só assim podemos manifestar o Deus invisível, mas que se torna visível em nós quando amamos, e assim seja na nossa igreja, e assim seja na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos tratos uns com os outros, nas nossas atividades, que nós possamos demonstrar que de fato nós conhecemos a Deus e que nascemos dele, e isso se revela através do amor. Deus amou, Jesus demonstrou, e amando ao outro, mostra que seu filho sou. E como conclusão, não diga, eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, e tantas outras frases tão depressivas, tão deprimidas. Salmo 27:10 diz, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Eu e você podemos ser desprezados por aqueles que mais amamos, rejeitados, abandonados, mas nós temos alguém que nos amou tanto, que não só nos amou, mas morreu por nós, que morreu por mim e por você. Você quer uma demonstração maior de amor do que essa, para dizer que ninguém te ama? Uma pessoa que deu a vida, o próprio Deus que deu a vida por você. Ele te acolhe em amor. Mas por esse amor ser tão perfeito, ser tão puro, você não pode receber esse amor e continuar do mesmo jeito. Você precisa se arrepender. Você precisa buscar cada dia mais a perfeição. Porque muitas pessoas falam que Deus te ama e está tudo bem. Mas poucas pessoas falam, Ele te ama, mas você precisa deixar o que você é e se adequar àquilo que Ele pede, para que esse amor seja aperfeiçoado em você. Caso você ainda não tenha sido atingido por esse amor e gostaria de ser, se arrependa dos seus pecados, das suas ofensas contra Deus, vivendo uma vida longe dele, de desobediência, daquilo que Deus quer para você. Reconheça a Cristo como seu único Salvador, como aquele que oferece esse amor pleno, esse amor suficiente, e peça para que Ele venha habitar na sua vida, no seu coração, para que você seja guiado e preenchido por esse amor, pelo seu Espírito Santo, e não viva mais uma vida de solidão e de amargura. Muitos crentes vivem vidas ainda de amargura, de solidão, mesmo tendo recebido Jesus como Salvador. Por quê? Porque não tem feito o que precisa ser feito. Amado e permanecido para que esse amor seja preenchido na sua vida. Se você diz que conhece a Deus, que nasceu novamente,
através da sua conversão, isso não é demonstrado com você vindo à frente, dando seu testemunho, fazendo textão na rede social, seja por caridade, seja por assistencialismo, seja por penitência, seja por religiosidade, seja por jejum, dia sim ou dia não, seja por quantidade de cultos que você frequenta, seja por ajoelhar no milho. Se você diz que conhece a Deus, essas coisas não demonstram, mas sim, conhecer e nascer de Deus é demonstrado através do amor ao povo de Deus. O povo de Deus, ele ama. Nada que é pecaminoso, nada que é perverso pode existir na presença de Deus. Então ele é absolutamente bom. Ele não pode passar por cima, tolerar, nem desculpar o pecado como se não tivéssemos cometido. Ele nos ama, mas o seu amor não faz Deus ser uma pessoa com a moralidade diferente por causa desse amor. Portanto, se confiamos em Cristo, não precisamos sofrer o castigo de nossos pecados, nós podemos ser absolvidos por seu sacrifício expiatório. Mas isso não nos isenta de viver uma vida em obediência e em amor. Assim como ele nos amou, através desse amor, nós recebemos a vida eterna. Então, o seu amor também é uma expressão eterna. Interessante. O amor de Deus nos faz ter uma vida eterna. Então, a expressão de amor dele também é eterna. E essa expressão que nós devemos ter uns pelos outros. O povo de Deus foi amado. O amor de Deus, ele não se expressa e permanece em você pelo seu tempo de igreja, pela quantidade de ministérios que você faz parte, por quantos instrumentos você toca, pela sua habilidade de falar em público, de orar, de cantar, de emocionar, por quantos cultos você participa durante a semana, pela sua oferta, por seus filhos super crentes, pela sua família modelo. Tudo isso sem amor não tem valor. O amor de Deus não se expressa em você e em mim por essas coisas, mas esse amor de Deus ele é expresso de forma plena, de forma manifesta em nós, pelo amor uns aos outros. Não adianta tudo isso que eu falei aqui e muito mais outras coisas, se não houver amor. E é devido a esse amor a Deus e pelas pessoas, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, seja o tempo de igreja, seja os ministérios, seja tocar instrumentos, seja falar em público, orar, cantar, seus filhos, a sua família, tudo isso, se amamos a Deus e as pessoas, será consequência dessa expressão e manifestação do amor de Deus em nós. Coisas que são bênçãos, mas se não forem feitas da forma correta, de nada tem valor. O povo de Deus permanecerá amando, pois é assim que Deus se revela, se mostra e é conhecido. Meu desejo de oração é que a nossa igreja, que completa 41 anos, seja marcada por esse amor. Graças a Deus, pelo que nós vimos no vídeo ontem, muitas pessoas descreveram a nossa igreja com a palavra amor, né? Muitos usaram essa palavra. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos sempre melhorar, sempre buscar. Pois como vimos, assim o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Esse aperfeiçoamento, ele será completo somente no céu. Então, como esse amor é eterno, precisamos sempre amar. Porque só no céu será completo. Onde a igreja aqui na terra ela é um vislumbre de como será lá no céu. Uma eterna comunhão de filhos de Deus. Um ambiente de amor onde Cristo se faz presente e de pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo. Vamos orar?